Tina Oliveira. Participação do nobre vereador Ninho Motoboy, né? José Nivaldo. Nós queremos inclusive dizer que quando falamos do projeto da gaveta e da chave é porque é uma coisa importante, tudo que vem a contribuir é sempre bem-vindo, mas nós estaremos agendando aí com o vereador, agradecer a participação dele, mas agora nós já vamos ouvir o que realmente importa, o que realmente todo mundo quer ouvir, que é Dr. Felipe Salles, presidente do Esporte Clube Jacuipense. É um imenso prazer tê-lo aqui. Nós levantamos uma questão importante. O ouvinte de agora em diante vai estar aí. Nós estaremos atendendo ao mesmo tempo que estamos entrevistando o Dr. Felipe para passarmos as informações. Dr. Felipe, é um prazer, bom dia. De antemão, boa tarde. Eu não almocei, aí não adianta que eu não digo bom dia, os meninos ficam rindo. De antemão, é um prazer tê-lo aqui, lhe parabenizar pelo esforço de hoje nós termos orgulho de dizer: o Leão Grená está na primeira divisão, é primeira divisão, e isso com certeza a sua contribuição foi imensa. Boa tarde. Boa tarde, Tina, J. Fernando, J. Júnior, Mário Luiz. Sabia que o seu nome tinha um nome tão bonito, Luzão, Mário Luiz, né? Prazer estar aqui, né? E compartilhar com vocês a nova empreitada. Eu que vim acompanhando o programa antes de chegar na rádio e percebi realmente que o objetivo em geral da rádio comunitária Gazeta FM tem sido alcançado. Papel realmente de estar informando a comunidade, fazendo um papel realmente de informação, né, daquilo que é de interesse da comunidade jacuipense. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo com vocês e estar trazendo informação sobre o esporte jacuipense, que hoje, graças a Deus, mesmo passado essa primeira fase aí tão difícil, né, de ter jogado fora de Riachão, mesmo com a hospitalidade que foi dada a gente lá em Serrinha, o apoio da Prefeitura Municipal de Serrinha, do prefeito Osni, que tem um carinho grande hoje. A gente, sabendo das dificuldades, a gente tem hoje a maior vontade de poder voltar para nossa terra, porque sabe que certamente ter jogado fora de Riachão favoreceu para um insucesso da gente não ter classificado, né? É isso aí, aguardar e esperar que com o decorrer do projeto as coisas aconteçam e a federação possa estar proporcionando novos campeonatos para a gente estar disputando. Comunicando Mário Luiz. 12 horas e 42 minutos, programa o Jornal da Gazeta, o Mesa Redonda. É um prazer, doutor Felipe, tê-lo aqui conosco e falar da minha profunda admiração pelo teu trabalho e que você hoje serve como exemplo para os jovens de Riachão de Jacuípe que vão estudar lá fora, que cursam faculdade e que devem absorver os conhecimentos lá fora adquiridos e implantarem no nosso município. E o doutor Felipe, no momento, é um dos poucos jovens que tem feito isso de uma maneira muito salutar em relação ao Esporte Clube Jacuipense. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Felipe, que não é minha, é de um ouvinte. O ouvinte quis saber o seguinte: o futebol que a Jacuipense conseguiu desenvolver durante esse campeonato baiano, mesmo sem a presença de Bahia e Vitória, foi um futebol que deu para o gasto, cumpriu os objetivos, ou o presidente desde então já sabia que era muito difícil tentar chegar a uma final, uma semifinal? Como foi esse processo de trabalho e de mentalização em cima do time do Esporte Clube Jacuipense? Bem, assim, eu entendo que deu pro gasto, a verdade é essa. Apesar da gente ter montado um time super qualificado, com jogadores conhecidos do futebol regional, estadual, até nacional, infelizmente foi um futebol que deu pro gasto. Alternamos partidas muito boas contra a Bahia de Feira e contra o Serrano, mas partidas muito ruins, como a gente jogou contra o Fluminense, contra o Atlético de Alagoinhas, só melhorando no segundo tempo, contra a Juazeirense. Então deu pro gasto, a verdade é essa, a gente não pode esconder. Ficamos frustrados com a não classificação para a próxima fase, extremamente chateados, porque fizemos um investimento talvez dos maiores na primeira divisão. Não conseguimos o objetivo maior, que era classificar para a próxima fase, né? Talvez o objetivo maior da gente era conseguir as vagas tanto para a Copa do Nordeste como para a Copa do Brasil, que foram alcançadas pelo Vitória da Conquista e Juazeiro. Mas o objetivo mais simples, o primeiro de todos, era se manter na primeira divisão. Graças a Deus conseguimos.
né? A gente foi para a última rodada folgando, mas sabendo que não corria risco nenhum de rebaixamento. Isso foi importantíssimo. Agora, eu acredito que é porque futebol não tem muita lógica. Tem um artigo no site Bahia Notícias, de um repórter chamado Glauber Guerra, que ele relata de que o errado às vezes dá certo. E foi o que aconteceu. Ele relata até o fato do Jacuipense ter montado um super time, um time muito bom, ter planejamento, ter organização, salários em dia. Infelizmente, não conseguimos em um time como o Juazeiro, sem querer fazer crítica nenhuma, mas eu digo de acordo com o que a gente viu, que foi montado há 15 dias da competição, com salários atrasados, com as dificuldades de organização e planejamento, conseguiu uma classificação para a Copa do Brasil, em detrimento de tantos outros aí, como Bahia de Feira, que também tem uma certa organização, né? E você vê times como o Botafogo de Salvador, que é um time que tem salários atrasados, o próprio Juazeiro, né, o Feirense, que está na próxima fase. São times que não tem estrutura, não tem organização, não tem planejamento, mas infelizmente a lógica nem sempre, a lógica do futebol ela é diferente das outras. Eu tenho um amigo que investiu no Jacuipense ano passado e tinha me dito: Felipe, futebol é diferente de tudo. Futebol é diferente de tudo. Então, se prepare para o resultado bom e se prepare para o resultado ruim. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E o futebol que a gente jogou foi um futebol que deu para o gasto mesmo. Mas a expectativa é de que os erros que nós cometemos agora não sejam repetidos no próximo ano. Doutor Felipe Salles, eu quero agradecer desde já pela oportunidade, que eu tinha uma convicção por mim que, devido à aproximação que eu tinha com o senhor, o acesso direto que eu tinha à frente também da torcida organizada a Leão do Cisal, junto com eu, o Bujão, o Bainha, o Roberto, o pessoal do Jatobá, do bairro da Barra, que sempre a gente tinha acesso direto ao senhor, que era o presidente do Esporte Jacuipense, uma coisa que são poucos diretores, presidentes de qualquer equipe que dá acesso direto ao torcedor. E graças a Deus o senhor tinha um vínculo conosco que nós considerávamos como se fosse o verdadeiro torcedor. Mas o que eu percebi, doutor, não sei se o senhor também tem a possibilidade de perceber, eu creio, porque o senhor vai me dar a melhor informação, eu creio que a Jacuipense, a todo momento do início da competição do Campeonato Baiano, foi prejudicado em relação aos jogos. Para você ter um exemplo, quando nós jogamos em Juazeiro da Bahia, outro jogo nós jogamos aonde? Nós só folgamos um dia e fomos jogar em Vitória da Conquista. Quer dizer, se você for colocar no bico da caneta e fazer a soma, vai dar em torno de 1.400, 1.600 quilômetros tirado dentro de um ônibus. Então o que é que acontece? Isso vai afetar tudo, físico e psicológico. Eu acharia o seguinte, porque a equipe que a Jacuipense tem, me desculpe as outras, eu, para lhe ser sincero, se hoje eu for colocar em campo, eu tiro a equipe da Jacuipense como um dos melhores times a nível dos que disputaram a primeira fase do Baianão. Então, para mim convencer, eu acho que é cabível o senhor falar para mim também, se o senhor também percebeu essa, como é que se diz, essa decadência que a gente teve, entendeu? Esse sofrimento que a Jacuipense passou em relação às datas, os jogos, os horários, tá bom? Jogos à noite, para o senhor ter um exemplo. A Jacuipense, nós não faremos coletivos noturnos. Nós jogamos à noite. Então isso também se influi para uma equipe, pela visão que eu tenho pelo futebol. Não, assim, Jota, a gente sabe que o fato da gente ter ascendido para a primeira divisão na condição de segundo colocado e já existir já um ranking de clubes da Bahia, outros clubes que já estavam na primeira divisão, isso naturalmente iria acontecer, assim, prejuízo com relação a ranking dentro da Federação Baiana, com relação à tabela, com relação a esse tipo de situação. Não imaginávamos que teríamos, mesmo que fosse condições desfavoráveis nesse primeiro ano, que jogar 2 vezes em Vitória da Conquista e 1 vez em Juazeiro. Isso tornou, assim, pra gente muito desgastante, muito cansativo, jogadores sem tempo de recuperação, muitos atletas lesionaram, não tiveram tempo de recuperar. E como eu recebi bastante ligação de muita gente, empresários de futebol, de outros estados, treinadores, o Arnaldo Lira, treinador do Bahia de Feira, que foi demitido, inclusive depois da vitória da gente lá em Serrinha, ele me ligou agora, há menos de 15 dias,
dizendo: Felipe, eu não acredito que aconteceu com vocês. Quando eu vi vocês jogando lá, eu falei: esse time tem tudo para ser o primeiro da primeira fase. E falou assim: não acredito, como é que isso aconteceu? Vocês não classificaram. E ele me falou: Felipe, olha, a verdade é que o futebol da Bahia está passando por um processo de decadência terrível. Os clubes, eles não querem mais, eles só querem disputar o Campeonato Baiano em função das cotas de patrocínio. E não querem fazer campeonatos longos exatamente por questões de despesa. Então, defensores de campeonatos curtos, como foi o Atlético de Alagoinhas e o Fluminense de Feira, acabaram sendo rebaixados. Então a gente, como está chegando agora, está passando por um processo ainda de conhecer aonde a gente está pisando, é um processo ainda natural de reconhecimento da situação. A gente não pode de imediato ficar batendo de frente com a Federação Baiana. É certo que a gente sabe que existe essa questão de ranking que tem que ser respeitado, mas fomos extremamente a tabela foi extremamente desfavorável para o Jacuipense. Prejuízo com relação a desgaste, isso também influencia, né? Mas o que importa é que conseguimos nos manter na primeira divisão, né? E o objetivo é exatamente esse: continuar permitindo que a gente continue na primeira divisão e trazendo alegria para o povo de Riachão. J. Júnior. Doutor Felipe, para me concluir, uma coisa que também me deixou muito curioso, sei lá, eu posso estar até me equivocando também, em relação à subida do time para a elite do futebol baiano. O ano passado, as equipes, melhor dizendo, estavam usando a propaganda da Embase. Disseram que a equipe que subia receberia uma contribuição. A Jacuipense recebeu algum valor financeiro, ou da Federação Baiana, ou da Embase, ou quem seja, qualquer outro patrocinador que venha patrocinar as equipes na competição da primeira divisão do Baianão, doutor? Olha, a previsão a gente ainda não tem de quanto é que vai receber até o final, né? Até porque nós somos participantes da elite do futebol baiano, não sabemos ainda, a federação não passou ainda na posição, até porque isso altera um pouco de patrocínio para patrocínio que é dado à federação. Mas até hoje, o único valor que o Jacuipense recebeu a título de patrocínio que vem intermediado pela Federação Baiana foi R$45 mil. O déficit do Jacuipense hoje gira em torno de aproximadamente R$500 mil. O investimento feito e o que a gente tem recebido de patrocínio. O Jacuipense não tem patrocínio. A única situação que ocorre hoje, para que fique bastante claro, é que o Jacuipense hoje é um clube de futebol mantido por uma empresa paulista. Que na hora que a empresa disser assim: olha, acabamos nosso projeto aqui, não vamos continuar, eu acho que a gente vai ter que buscar uma outra alternativa para fazer futebol, porque sem eles hoje a gente não consegue dar um passo, não consegue sair daqui para Coité, porque não tem dinheiro para nada. Se você entrar no site do Bahia de Feira, depois você vai ver uma entrevista do Jodilton Souza, presidente do Conselho Deliberativo, que arrebenta a forma como a Federação Baiana tem buscado fazer futebol, principalmente com relação a esse, na verdade não chama nem de campeonato, é um torneio. Essa primeira fase é um torneio, né? Foi o que Arnaldo Lira mesmo me comentou. Então, isso tem tornado o futebol da Bahia cada vez mais decadente, cada vez mais complicado. Claro que a gente confia na figura do presidente, que ele possa repensar tudo isso, que tem que ser através dele, realmente tem que haver as mudanças. O fato de Bahia e Vitória não ter participado da primeira fase gerou déficits para todos os clubes. Eu cheguei o Botafogo chegou a ter jogos com menos de 100 pagantes, pagando R$10 mil de aluguel em Pituaçu para jogar. O Jacuipense, graças a Deus, só teve déficit de um jogo, que teve 385 pagantes, que foi o jogo do Bahia de Feira, um dia de quarta-feira à tarde. O resto deu 700 e pouco, 800 e pouco, e 1.060 pagantes, foi o maior público. A ingresso R$10, R$10.060. Só que aí a gente fica no final das contas com R$1.500. Então é um prejuízo tremendo. Só folha de pagamento, olha só, não é para assustar não, mas eu acredito que a despesa mensal do Jacuipense, com alimentação, com aluguel, com tudo, ultrapassa R$150 mil. Uma das maiores do futebol da Bahia hoje. Então, não ter classificado foi um prejuízo tremendo, porque a gente sabe que as cotas daqui em diante, que seguem do Campeonato Baiano, provavelmente não vai receber. De outros patrocinadores que vão chegar, a gente não vai estar participando. Mas hoje eu posso te dizer,
é extremamente inviável fazer futebol hoje a nível comercial, né? A gente, obviamente, que a gente não tem objetivo comercial. Nosso objetivo é estar levantando a bandeira da nossa cidade, exaltando a raiz da gente, né? Levando isso para todos os cantos do estado, e graças a Deus temos sido muito bem entendidos, principalmente pela imprensa da capital. Uma pessoa hoje que eu tenho um carinho grande é o Darino Senna. É uma figura muito engraçada, que adora o jacuipense. Inclusive, os vereadores de Riachão já têm se movimentado no sentido de ofertar a ele um título de cidadão jacuipense, pela forma como ele tem divulgado a cidade. E eu posso dizer qual a forma que Riachão tem sido divulgado, qual a melhor forma de ter sido divulgado nos últimos tempos, se não foi através do futebol, se não foi através do esporte jacuipense. Eu estava conversando aqui recentemente com o assessor da juíza, doutora Alina Falcão, que está agora em Riachão, e a gente batendo um papo rapidamente. Ele me comentou: olha, eu não conhecia Riachão, mas conhecia o jacuipense. E agora eu sabia que existia a cidade de Riachão de Jacuí pelo jacuipense. E aí você vê, olha, tem situações como o jacuipense hoje tem ajudado a divulgar a cidade. Agora a gente tem se movimentado no sentido realmente de fazer com que esse sentimento ele possa estar cada vez mais forte e buscar apoio de todos os lados para que a empresa paulista HWT, que é co-gestora, ela detém a gestão do clube junto comigo em 50%. E naturalmente detém 50% dos direitos econômicos dos jogadores, mas banca 100% das despesas do clube, da farinha ao salário. Quem banca é a HWT. Nós temos um contrato até o final do ano, mas eles já sinalizaram de que tem interesse em ficar para o ano que vem. Isso é importantíssimo. Já vamos montar o projeto para o ano que vem, já a partir agora do mês de abril. Mas sem eles, sem um financiador, não adianta fazer futebol. Então tem um bocado de gente aí que sonha ser presidente de clube. E eu vou dando um aviso. Pensem bastante, porque eu acho que assim, na hora que você assume um compromisso e você entra numa situação como eu entrei como presidente de clube, fica muito feio você renunciar, fica muito feio você sair, deixar o barco andar aí de qualquer jeito, ainda mais agora o time na primeira divisão, fica muito feio, como foi o Queiroz, presidente do Atlético de Alagoinhas, que renunciou. Por quê? Porque não tinha condições de fazer futebol. A prefeitura de Alagoinhas ficou de patrocinar e não deu patrocínio. E o que ele tinha de patrocínio na mão, que era patrocínio da Nova Skin, não cobria as despesas. O Ferreira entrou, infelizmente aconteceu o que aconteceu, e o Atlético de Alagoinhas foi rebaixado. Então, para isso é muito rápido de acontecer, ainda mais dentro de 8 jogos. A expectativa da gente é que a gente possa realmente conduzir o clube da forma como a gente vem conduzindo, com responsabilidade e buscando cada vez mais parceiros e patrocinadores para nos ajudar a manter a estrutura do jacuipense. Gina Oliveira. São 12 horas e 56 minutos. Doutor Felipe, interessante, me chamou bastante a atenção aí o carinho e a torcida de Darino Senna pelo jacuipense, e me fez, eu não vou deixar de falar isso. Não vou deixar, porque realmente eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas ficaram indignados também com uma certa corrente de torcida negativa contra o jacuipense, feita por cidadãos jacuipenses. E isso, lógico, entristece a todo mundo, porque a pergunta que nós queremos fazer a doutor Felipe agora é solução. O que pode acontecer? Como é que se busca mais patrocínios? O que é que pode ser feito para que o jacuipense esteja fortalecido em 2014 e que as pessoas possam realmente ter consciência de que não é um trabalho fácil, como ficou colocado, muito bem colocado pelo senhor, mas que é necessário que as pessoas se mobilizem. Não é preciso que os de fora, os que não nasceram aqui, estejam buscando valorizar o que é de responsabilidade nossa, não é só do doutor Felipe. Porque quando o jacuipense vence, quando o jacuipense está na mídia aí, não só na Bahia, né, mas também do Brasil inteiro, com certeza todo mundo gosta de ver, e isso tem realmente, é uma das coisas boas que tem levado o nome de Riachão do Jacuípe para o Brasil inteiro. Então, o que é que pode acontecer? Depende de quê, doutor Felipe? Sócios, o comércio, o poder público. O que teria que acontecer para que realmente em 2014 o jacuipense pudesse ter boas contratações?
o estádio, que nós iremos falar disso mais adiante, a reforma, o que é necessário para que esteja apto, para que a Federação Baiana possa aprovar o estádio municipal, para que o time possa ficar aqui, né, na cidade jogando. Mas primeiro, a nível de recursos, o que precisaria acontecer para que o Jacuipense pudesse ter condições realmente favoráveis de disputar o campeonato de igual para igual e voltar àqueles tempos que ganhamos do Bahia aqui dentro e foi uma festa, e do Vitória. Não é isso, doutor? Verdade, eu acho assim, Tina, eu acho que o que é mais importante na vida é você, quando quer alguma coisa, você ter boa vontade para fazer. Segundo, além da boa vontade, você tem que querer fazer, né? Eu acho que a minha missão no Jacuipense passa mais ou menos por aí. Primeiro, boa vontade. Eu sempre fui um cara que tive boa vontade para poder cuidar das coisas do clube, sempre gostei e sempre corri atrás de fazer. Isso implicou em uma série de situações, principalmente com relação ao meu tempo. Eu sou advogado, você sabe que o tempo de advogado é extremamente complicado. A gente tem horário para entrar numa audiência e não tem horário para sair da audiência. Quem não sabe o que vai acontecer na audiência. Então, é diferente de um médico, diferente de um enfermeiro, diferente de um outro profissional, que você tem o horário da consulta de 1 a 1h30, de 1h30 às 2h. E já advogado não tem isso. Então, o Jacuipense toma muito meu tempo. A verdade é essa. Mas eu nunca deixei de ter boa vontade, apesar de isso ter sido uma coisa que dentro de casa a gente conversa bastante. Minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo questiona: pô, você está fazendo isso sem objetivo nenhum de ganhar nada? Porque eu gosto, eu sempre fui um apaixonado. Quando eu era pequeno aqui, quem me conhece sabe, eu tinha um time de futebol. Era o Bahia, tinha um Bahia. Eu sempre gostei disso. Logo o Bahia, doutor Felipe. Mas meu time era assim, os craques jogavam nos outros times, meu time jogava meus amigos, né? Aí meu time tomava um bocado de goleada, tomava 12, tomava 21-0 que eu tomei uma vez, tem gente que brinca até hoje disso. Mas era... Mas sempre gostei. Era exemplo Tabajara? Mais ou menos Tabajara. Mas, assim, então era Bahia-Tabajara. Mas teve seus momentos bons também, disputamos campeonatos de bom nível aqui, jogamos de igual para igual com os grandes times, mas assim, sempre gostei muito de futebol. Eu acho que uma missão que Deus me deu de estar conduzindo o Jacuipense, eu acho que é exatamente para quê? Para poder mostrar para fora da cidade, para outras regiões, para a Bahia, para o Brasil, que a gente tem realmente condição de fazer futebol de uma forma diferente. Agora, te falando, primeiro de tudo, boa vontade e querer fazer. O comerciante de Riachão é um comerciante complicado de lidar, porque o comerciante de Riachão só olha para Riachão. Ele não pensa em comércio dele progredir para fora. É um comércio que só olha para cá, entendeu? E as pessoas têm que começar a buscar, principalmente quem cuida de administração, da administração pública, buscar fazer com que as pessoas se soltem mais, se desprendam mais da situação de estar vinculado à prefeitura para poder se manter. Eu acho que a prefeitura tem que ser, digamos assim, um incentivador da iniciativa privada, poder fazer com que a iniciativa privada ela se movimente sozinha. E as pessoas, é uma cidade humilde, a gente sabe disso, mas a prefeitura não cria mecanismo para isso, as pessoas ficam muito atreladas. Por isso que a política na cidade ela é extremamente complicada, como o Mário Luiz falou aqui no início, trava a maior parte das situações. A gente sabe como é a questão política. Enquanto a gente quer fazer um trabalho desvinculado da situação política, tem outros que politicamente tentam atrapalhar. A gente sabe como é que isso funciona. Isso não é de agora, isso é de sempre. É tanto que eu comento com meus familiares, com amigos, que dificilmente, se não for mudada essa mentalidade, Riachão é uma cidade que está fadada ao insucesso, ao fracasso. Eu não acredito no município de Riachão de Jacuípe se não for tomada uma medida extremamente diferente da que está sendo tomada nos últimos anos com relação à parte política. Eu acho que nós temos que buscar situações de fora, externas do município para cá, como eu, particularmente, estou buscando. Eu não estou buscando, eu sei que o comércio de Riachão é um comércio complicado, eu sei que é um comércio que não tem muitos recursos, Mário Luiz, mas eu sei que com as amizades que eu tenho fora de Riachão, eu posso conseguir recursos para investir no meu município. E é dessa forma que a gente trabalha com o Jacuipense. Nós temos uma empresa paulista que investe no Jacuipense quase 200 mil mês. Entendeu? Se você parar assim, quem é que ajuda hoje financeiramente dentro da cidade o Jacuipense hoje? Você não tem uma pessoa que ajuda. Não tem.
Ninguém dá um centavo, entendeu? Já teve permutas com a parte de alimentação, a prefeitura ajudou até dezembro com R$5.000. Já a gente está jogando em Serrinha, por uma questão naturalmente de estádio, mas estamos levando o nome da cidade de qualquer forma para fora. Não é o Jacuipense de Serrinha, é o Jacuipense de Riachão que está jogando em Serrinha. E essa dificuldade a gente sempre teve. Espero que as coisas mudem, né, para que a gente possa realmente alcançar um nível melhor de relacionamento e tudo mais. Eu acho que o Jacuipense, pelo que representa para a cidade, não pode estar jogando fora de forma alguma. Apesar do carinho que eu adquiri com o Osni, apesar da hospitalidade do povo de Serrinha, mas eu acredito que o lugar do Jacuipense é em Riachão. Para aqueles que acham que eu estou no Jacuipense para querer ser candidato a prefeito, podem esquecer. Eu sei o que meu primo passou aí como prefeito de Riachão, sei das dificuldades que foram, que é administrar uma cidade como Riachão, com parcos recursos, com toda a problemática de uma administração pública. E sei, como procurador, qual a forma que se precisa, a mobilidade que se precisa ter para poder cumprir com os compromissos. Então, a gente tem que passar essa mensagem para aqueles da situação que talvez acham que eu tenho interesse em ser candidato. Não tenho interesse. Agora, claro que o trabalho junto ao Jacuipense não deixa de ser, além de um trabalho social, um trabalho político também. Por quê? Porque eu estou movimentando, de certa forma, com diversos setores da comunidade. Com o comércio, estou movimentando com os atletas e com outros tantos, né? Então, assim, não tenho objetivo nenhum em me tornar político através do Jacuipense, porque não precisaria. Já tem uma família ligada politicamente, aí já tem uma linha política, e não seria o Jacuipense determinante para que eu fosse ou não candidato, né? Então, mas eu acho que o que tem que ser a preocupação realmente da gestão atual é em enfronhar mais, tá participando mais daquilo que é o esporte na cidade, buscar reformar o estádio. Isso aí é o primeiro passo. O estádio tanto que uma notícia que eu tenho para dar, o Jacuipense hoje, a priori, não tem mais nenhuma competição para disputar esse ano, 2013, mais nenhuma. Mas podemos receber um convite, pelo que eu já vi da Federação Baiana, de disputar a Copa Governador do Estado, a qual nós somos vice-campeões nesse ano de 2012. Mas tem uma coisa, os investidores paulistas já deixaram claro de que só vão disputar a competição, mesmo convidados, se o Jacuipense jogar em Riachão. Porque sabem que o nível de investimento para jogar em Serrinha é muito maior. E agora, sem a publicidade da cidade, sem a divulgação da cidade, certamente o patrocínio que a prefeitura dispensava, não diretamente, mas através do comércio local, em torno de uns R$30.000, eles não vão conseguir mais, porque não tem mais visibilidade, entendeu? Então essa é a grande questão. Acho que, antes de mais nada, o comércio local precisa despertar para o que pode gerar. Olha, enquanto eu estava aqui, a gente movimentava mais de R$50.000 mês. Olha, eu tentei valorizar de todas as formas o comércio de Jacuipense quando fui para Serrinha. Quem é dono de loja de móveis aqui sabe, de elétricos, a gente comprou coisas aqui, levou para Serrinha, mobiliamos todos os alojamentos lá do clube com o comércio local aqui, entendeu? Agora, naturalmente, aluguel de casa, essas coisas todas aí, tinha que ficar por lá e o recurso que era repassado pela Prefeitura de Serrinha ficava lá. Então, se a gente estivesse em Riachão, certamente estaríamos ajudando as pessoas daqui. Sem falar da geração de emprego, perdemos as nossas cozinheiras, a nossa lavadeira, gente que trabalhou na rouparia, na limpeza do clube, então o nosso zelador do CT, os ambulantes que vão para o estádio. Então isso tudo é prejuízo que é gerado. A gente deixa de gerar emprego na cidade. Eu passei a gerar emprego lá. Eu estava lá com 8 pessoas trabalhando em cozinha, limpeza. Imagina, eram 8 empregos gerados aqui, todos na base de salário mínimo. Ninguém paga menos que salário mínimo para tá trabalhando, não. Então, eu acho que isso é a importância do clube hoje na cidade. Agora, o comerciante precisa despertar, né? Precisa ajudar mais, precisa confiar no projeto, precisa acreditar de que o Jacuipense pode trazer, buscar e sentar comigo assim, olha, se eu te ajudar dessa forma, Felipe, como é que você acha que o Jacuipense pode me dar um retorno? E a gente sentar e organizar, elaborar projeto. Acho que o comércio local, no trabalho de sócio-torcedor que você falou, eu acho que a gente pode fazer um trabalho nesse jogo. Quem for sócio-torcedor do Jacuipense pode ter desconto em determinados estabelecimentos comerciais aqui. Então o comércio tem que chegar mais para perto. A gente tem buscado, mas é muito difícil. E eu acho que parte também
da administração atual, da Prefeitura Municipal agora, da prefeita Tânia Matos, uma postura mais contundente com relação ao que ela quer realmente fazer pelo futebol da cidade, pelo esporte como um todo. Até agora nós eu já vi uns 5 ou 6 nomes de diretores de departamento de esporte. Não sei efetivamente como é que tá, porque nós vamos para 90 dias de administração e até agora, esportivamente, a cidade não tem nada, né? O ginásio não continua sendo reformado, não por esforço dela, eu sei disso. O estádio municipal tá aí parado, já vamos para 90 dias, né? O pessoal tá lá, sabe que precisa trocar o gramado. Eu encontrei, foi um rapaz capinando no mato. Falei, você vai fazer capinar o que? Você precisa trocar o gramado, doutor. Foi o que mandaram eu fazer aqui, capinar. Falei, capinar o gramado? Tem que trocar o gramado, então se movimentar, né? Ela é uma candidata do PDT, é uma prefeita do PDT, mas que tem um vice do PT, que tem um governador do estado, que tem a presidente da república. Então precisa se movimentar de uma forma mais rápida e mostrar para a população que promessa não é dívida, porque promessa é dívida e não dúvida. Meu pai fala muito para mim assim, ó, promessa de político não é dívida, é dúvida. Você não sabe se ele vai cumprir. Mas ela tem que mostrar que promessa é dívida e ela precisa reformar o estádio para o Jacuipense voltar para aqui, porque a gente sabe que em Riachão seremos muito mais fortes. Doutor Felipe, aqui eu vou finalizando a minha participação, deixando com as suas considerações finais nosso amigo Mário Luiz, a Tina Oliveira e o Jota Fernandes. E para mim concluir, e desde já também já quero deixar o meu boa tarde para todos, o meu horário já está chegando. Doutor, de antemão já quero lhe parabenizar, que a Jacuipense, no ano de 2012, disputou duas competições essas que eu costumo dizer o seguinte, não é à toa que meus 2 times são leão, nós somos vice, mas aquele verdadeiro ditado, vice também é finalista. Vou ter que mudar o mascote. Isso, então vice é finalista. Eu quero parabenizar nem só o senhor, tá bom, doutor Felipe? Quero parabenizar também o Beleza, enfim, a todo o elenco do esporte jacuipense, tá bom? Aos atletas, diretoria, aos cozinheiros, entendeu? Faxineiro, ou melhor, todo o elenco. Então, e pedir para que Deus toque no coração dos nossos administradores, para que venha mostrar interesse, para que a Jacuipense retorne, tá bom? A cidade de Riachão do Jacuí, porque isso é o sonho do torcedor jacuipense. Não sou eu só que sonho em um dia estar aqui assistindo o jogo da Primeirona, do Baianão, aqui em Riachão do Jacuí. São todos nós, são 35 mil habitantes que Riachão do Jacuí tem hoje. Todos os nós falamos a mesma língua. Agora não sei porque às vezes dos 35 mil eu vi da boca de de 34.999, ele foi um dos que falou, ora, Jacuipense tem que ficar por lá, Serrinha mesmo. Mas não, trazer Riachão pra... Meu prazer é que rebaixado. Peraí, não existe um negócio desse. Eu sempre parabenizei o doutor Felipe, porque a Jacuipense, eu digo assim, não estava no fundo do baú a Jacuipense. A Jacuipense estava enterrado em cima com pedras em cima de tudo. E o senhor, doutor Felipe, foi lá e resgatou a Esporte Jacuipense. E hoje está de volta. E para concluir, está na elite do futebol baiano, a nível de Vitória, Bahia, Fluminense de Feira não, que já foi o melhor, mas ele também faz parte também. Juazeiro. Para você ter uma ideia, a Feira de Santana hoje, Feira de Santana tinha três clubes na elite do futebol baiano. Riachão do Jacuípe, para você ter uma ideia, teve jogos e nós realizamos jogos com 1.200, 1.400, até 3.000 pagantes. Feira de Santana teve jogos de dar 310 pagantes no Joia da Princesa. Pera aí, me poupe. Por que a Jacuipense merece estar na segunda divisão? Não existe isso. Então, eu me considero assim, esse cidadão que falou isso pra mim, eu não considero ele como jacuipense, doutor. Tá bom? Ele, mas Salvador, Juazeiro, problema, meu amigo, arruma sua malinha, vai morar em Juazeiro, vai morar em Salvador, já que você não quer Jacuipense na elite do futebol baiano. Tá bom? Então eu quero finalizar, desde já quero deixar um forte abraço para todos na comunidade de Mandaçaia 1, 2 e 3, enfim, todas as comunidades que nesses exatos momentos nos ouvem, todos aqueles também que nos ouvem. Certo, doutor Felipe?
Até a próxima oportunidade, para que Deus nos dê força, coragem e determinação, para que todos os dias, durante esse horário, nós vamos estar aqui no verdadeiro bate-papo da Gazeta, porque isso aqui é a Mesa Redonda, é o Jornal do Povo, onde nós falamos a língua do povo. Jota Fernandes. Com certeza, J. Júnior. Inclusive, eu tinha uma pergunta importantíssima para o Dr. Felipe e acabou ele, tenho, né, como a Tina está me retificando, de que ele já me passou algumas informações de que a Prefeitura Municipal de Riachão do Jacuípe participa através de incentivos. Eu quero saber do Dr. Felipe se atualmente a Prefeitura de Riachão do Jacuípe participa de incentivos em relação ao Esporte Clube Jacuipense. Não, atualmente não existe nada de repasse por parte da prefeitura, nenhum auxílio de nenhuma natureza. Isso a gente vai precisar retomar esses contatos, tentar ver de que forma a prefeitura vai ajudar. Agora eu posso dizer a vocês de uma maneira bastante tranquila. O Jacuipense não precisa da prefeitura de Riachão do Jacuípe para hoje jogar uma primeira divisão. Não precisa, entendeu? Nós temos hoje empresários que... Agora, claro que o auxílio do município, da prefeitura é extremamente interessante, até porque é uma forma de divulgar o município. É como se fosse um patrocínio para a divulgação da cidade, né? E foi dessa forma que foi entendido também pelo prefeito Lauro Falcão, enquanto ele foi gestor. Mas hoje não existe nada nesse sentido. Muito obrigado, doutor Mário Luiz. Doutor Felipe, em suas colocações eu observei atentamente as suas respostas, por sinal respostas inteligentes e que vieram atender a necessidade que o povo tinha de curiosidade de saber determinadas coisas. O senhor citou em sua fala muito sobre a questão da Copa do Brasil. Porque a Copa Governador, mas não, a possibilidade de repente a Jacuipense de participar da Copa do Brasil sendo campeão ou vice, entende? Eu costumo atirar nas estrelas, porque pelo menos conseguiria atingir algumas nuvens. Nós, Jacuipense, nós temos que ter a noção da seguinte forma: desde o momento que a Jacuipense está habilitada a participar da primeira divisão do futebol baiano, evidentemente que nós teremos a possibilidade de participar de uma Copa do Brasil um dia. É mínima? Mas é existente. Então, enquanto existe essa esperança, é necessário também que se exista uma programação e que se exista uma estrutura de estádio. Então, nós não estamos falando aqui em qualquer reforma paliativa. É bom se deixar claro isso, porque se o estádio hoje, ele passa por essa depreciação de não ser aceito pela Federação Baiana de Futebol para campeonato baiano. Imagine se de repente nós tivéssemos aí a possibilidade de participar de uma Copa do Brasil. Onde iríamos mandar os nossos jogos? Inviável. Hoje no estado só consegue disputar a Copa do Brasil lá no Lomanto Júnior, lá em Vitória da Conquista, que é extremamente longe, no Jó da Princesa e em Pituaçu e Barradão. E a Arena Fonte Nova. São os únicos estádios hoje que têm condições de disputar jogos de campeonato de nível nacional. Eu te falar, meu projeto efetivamente é tornar o Jacuipense conhecido a nível nacional. Eu só vou realmente me cansar e desistir de qualquer outra situação depois que eu ver o time com projeção nacional. Então, como você falou, a Copa do Brasil é possível, e é possível a gente conseguir a vaga através da Copa Governador do Estado, que ocorre esse ano ainda. Mas como eu falei, para a gente jogar a Copa Governador do Estado, de acordo com os próprios investidores, que detêm 50% da gestão do clube hoje, eles disseram que o Jacuipense precisa jogar em casa. Então, para a gente conseguir essa vaga para o ano que vem, teríamos que estar com o estádio à disposição em setembro. Ô, doutor, quais são as reivindicações da federação em relação ao estádio municipal de Riachão do Jacuípe? Porque para nós que não entendemos ainda muito bem do assunto relacionado ao esporte, a gente vê aparentemente, Mário Luiz, uma boa estrutura. De parte, para nós, tudo está ocorrendo super bem como manda a lei esportiva. Mas em seu conhecimento, dentro do mundo do esporte, quais são as exigências pela federação em relação ao estádio municipal de Riachão do Jacuípe? Olha, Jota, primeiro de tudo, gramado. O gramado do Eliel Martins não existe. Ô, doutor, ainda, o gramado, ele é plantado ou ele vem pronto para ser colocado? Como é o sistema do gramado? O gramado ele pode ser feito através da plantação, pode ser plantado através de semente ou pode ser através de placas. De placas, né?
Isso depende muito da forma como a gestão municipal for contratar, for comprar, né? Se vai comprar através da semente ou através de placa. Mas o gramado é o principal, é o maior problema hoje do estádio Eliel Martins, é o gramado. Tanto que o gramado de Serrinha, infinitas vezes melhor do que o daqui, precisou passar por ajustes também para se adequar ao que a federação exigia. Fora isso, a parte de estrutura que você vê de arquibancada e tudo mais, isso é tranquilo. Isso aí é o que todo mundo vê, isso é beleza. Entendeu? Melhor, inclusive, do que a de Serrinha. O que foi que a federação condenou no estádio, doutor Felipe? Gramado, principalmente. Refletor, porque assim, a primeira fase a gente jogou 3 da tarde, exatamente porque Serrinha também não tem capacidade de refletor para atender o que a federação exige. Mas para a segunda fase, classificando, teria que ampliar a capacidade de refletor. Por quê? Porque os jogos agora vão ocorrer quarta à noite e domingo de tarde, 4 da tarde, que vai alcançar a noite. Então, gramado, refletor e vestiário, principalmente. Os vestiários não têm boas condições, nenhum dos dois, nem visitante nem local. E eles exigem, e árbitros também, vestiário de árbitro também não é bom, exigem uma melhoria nesses vestiários. Fora isso, a abertura de mais portões para poder o fluxo de torcedor, no caso de em questões relacionadas à emergência, sejam equacionadas. Mas, principalmente gramado, refletor e vestiário. Doutor Felipe, é uma pergunta, não sei se eu vou lhe apertar, mas eu acredito que pelo fato de ter rodado aí a Bahia toda acompanhando o Jacuipense, eu deve ter noção sim. Custos. Hoje, se fôssemos falar de valores, o que o município teria que dispor para deixar o Eliel Martins apto para jogos? Eu acredito que menos do que se vai gastar no São João para contratar as bandas aí. Porque assim, não que eu seja contra a festa, eu sou um apaixonado por festa, também já tive banda, já fiz festa, sei como é, mas eu acredito que um Jacuipense jogando em Riachão com o ano todo aqui girando esse comércio é muito mais importante do que 3, 4 dias de festa, entendeu? Não que tenha que se deixar de fazer a festa para reformar o estádio, não. Eu acho que tem que ter a festa realmente. Em menor porte, mas o estádio reformado seria um lucro para longos anos. Muito mais, eu acho que a nível local é muito mais importante você ter um estádio em funcionamento com o time da cidade jogando aqui, que fazer uma festa para 3, 4 dias e acabou e não tem mais nada para falar. Aí você vai ter um ano todo a cidade sendo divulgada através do esporte e vai ter 2, 3 dias talvez sendo divulgado através de um São João, que na verdade, se você parar para ver, Tina, nas cidades onde o São João é bom, o que vale, o que o pessoal vai mesmo para visitar não é a festa na rua, não, são as festas fechadas. É a tradição do São João, é aquela coisa do interior. Exatamente, então assim, você vê hoje uma cidade de Amargosa, o pessoal vai a Amargosa, São João de Amargosa, mas o pessoal não vai muito pra praça, a praça tem que ter um São João bom, mas o pessoal vai mais pro Piu-Piu. Você vai para Senhor do Bonfim, São João de Senhor do Bonfim. É o esfrega. O que eu acho que tem que ser motivado na cidade é exatamente o que eu te falei. É iniciativa privada, começar a buscar essas situações. Fazer festas fechadas. A cidade que já teve tantas festas interessantes a nível privado, só tem uma hoje que é o Paiacã. E acabou. Não tem mais nada de bom. Hoje, ano passado, teve uma festa. Eu acho que essas festas têm que ser realmente incentivadas, tem que ser ampliadas. Mas o São João da praça, com essa despesa pública que se tem aí para se fazer, acredito eu que... Agravado esse ano com uma seca. Né, que eu acho que inteligentemente o prefeito Lauro Falcão deixou de fazer no ano de 2012, exatamente pela questão da seca. Eu acho que tudo isso tem que ser repensado, porque eu acho que a festa vai durar 2, 3 dias e eu acho que o esporte vai durar o ano todo, né? O esporte, além do mais, incentiva a saída do jovem de alcoolismo, de droga. A festa não. A festa, muito pelo contrário, induz a isso. Eu não acho que tem que deixar de fazer, não. Eu acho que tem que fazer a festa. Mas eu acho que a parte do esporte tem que ser mais bem pensada. Eu acho que o Jacuipense pode ser esse instrumento para poder recuperar alguns jovens. Olha, eu hoje, quando o J. Júnior mandou um abraço pro pessoal de Mandaçaia, quantos jogadores hoje nós não temos aqui da zona rural de Riachão? Nós temos da Mandaçaia, quando ele falou, eu lembrei de Pezão, Edvando, goleiro do Jacuipense, hoje sub-20, hoje já está promovido ao profissional. Nós temos Kaique,
lateral direito titular do Jacuipense na primeira divisão, que é do Malhador, né? Nós temos Gival também, que é do Malhador. Nós temos Flávio de Vila Guimarães. Então, eu posso dizer para vocês que um torcedor que disse isso, que quer o Jacuipense, isso aí é um idiota. Eu posso falar essa palavra mesmo, porque não tem a noção do que representa o esporte, não só o esporte jacuipense, mas o esporte como um todo, a forma como a cidade é divulgada. Eu falei aqui, 4 jogadores de zona rural aqui, então Flávio estava aqui no Jacuipense hoje, ontem já está em Vitória do Espírito Santo. Está ganhando o dobro do que estava ganhando no Jacuipense, porque apareceu, as pessoas viram, os empresários viram. Então, isso é que é realmente importante levar para frente. Se fortalecer, na verdade, doutor Felipe, o que as pessoas precisam, Riachão do Jacuípe padece dessa doença, que é ainda a forma de não saber separar as coisas e das pessoas acharem que o fato de doutor Felipe Salles ser primo do ex-prefeito Lauro Falcão e estar à frente do Esporte Clube Jacuipense é motivo para quem é politicamente contra este grupo torça para que o Jacuipense não suba, torça para que o Jacuipense acabe, e isso, gente, é muito pequeno. Nós temos que pensar grande, pensar para frente, saber que Riachão do Jacuípe, o Jacuipense, poxa, o saudoso doutor Eduardo, que foi um lutador por isso. Quem profissionalizou o Jacuipense. João da Coelba, que é uma pessoa esquecida, quero até mandar um abraço para ele se ele estiver nos ouvindo. Já foi conselheiro. Outra pessoa que foi conselheiro, que também batalhou. Tantas outras pessoas. Professora Vivi, que era um exemplo de torcedor, acompanhava o time em todos os lugares. Zelito Miranda, que se dispôs a fazer o hino. Renatinho de Dona Prosperina. Quer dizer, são exemplos de pessoas que verdadeiramente amam Riachão. Não é só porque gostam do futebol, porque quando o time é da casa, é nosso, Ave Maria, se faz tudo. Então nós esperamos, doutor Felipe, estamos já chegando ao final. Vou passar para Mário Luiz falar e nas suas considerações finais, com certeza o senhor vai aí deixar a mensagem positiva, mas nós esperamos com sinceridade que o poder público saiba separar as coisas, que Riachão do Jacuípe não volte àquele tempo em que se grupo A conquistasse uma coisa, quando saísse do poder e o grupo B voltasse, iria lá e destruía. Riachão do Jacuípe hoje não tem uma faculdade por esse pensamento pequeno. A faculdade que está em Coité hoje seria de Riachão do Jacuípe se a luta tivesse sido de todos. Então eu acho que a luta pela reforma do estádio Eliel Martins tem que ser de todos, mas especialmente do poder público, sim. A prefeita Tânia Matos, juntamente com a força do PT, por ter o governo do estado, por ter a presidência da República, tem se priorizar, se valorizar, se perceber que isso vai fazer com que Riachão tenha renda, movimentar a economia, fazer com que o município possa ter seu nome divulgado lá fora na publicidade. Nós veremos sim em 2014 o Jacuipense jogando aqui, lotando o estádio. A renda com certeza será maior do que as que foram arrecadadas esse ano, doutor Felipe, em qualquer lugar que tenha jogado fora. Então o nosso desejo é esse, é que as pessoas não misturem as coisas, é que as pessoas sejam verdadeiramente jacuipenses, porque para o Riachão ser feliz realmente, nós temos que pensar grande e não pensar pequeno e agir às vezes com politicagem. Mário Luiz. Tina, um detalhe interessante em tudo aquilo que nós ressaltamos aqui é o seguinte: a cultura de Riachão é como o doutor Felipe citou. Nós temos que passar pela reciclagem total. Nós temos que aprender a lutarmos em bloco para defendermos o interesse do nosso município e deixarmos as questões políticas, as divergências pessoais de lado. Porque eu acho que o coletivo chega um determinado momento, doutor, que ele consegue suplantar o lado individual. Tem momentos que eu tenho que deixar minha vaidade de lado e partir para a minha humildade. E a humildade é você reconhecer que todos somos mais fortes do que um só. Mário Luiz, ainda aproveitando e cortando o doutor Felipe, entre aspas, eu só queria fazer uma pergunta para ele. Doutor Felipe, eu considero o Jacuipense uma empresa. Quantos funcionários hoje tem
o Esporte Clube Jacuipense e qual a despesa parcial para se manter o clube funcionando? Se você for observar, Jota, quantas pessoas estavam envolvidas no Jacuipense agora para esse campeonato baiano, juniores e profissional, aproximadamente 90 pessoas envolvidas, certo? Digamos assim, tem jogadores ali que são amadores, que não ganham salário, né? Que são aqueles jogadores que não são profissionais ainda, não tem contrato profissional. Esses daí, se você for retirar eles, a gente estava trabalhando hoje em torno de umas 50 e poucas pessoas trabalhando realmente no Jacuipense e ganhando salário, entendeu? Então digamos assim, uma perda muito grande para a cidade ficar com um clube desse sem atividade. É um dinheiro que estaria girando aqui dentro da cidade. Eu acho que extremamente proveitoso, já que o Jacuipense está em funcionamento. Agora, a gente sabe que isso decorre naturalmente de uma série de fatores. E principalmente hoje, para o Jacuipense estar em condições de voltar a disputar competições, está jogando aqui em Riachão de Jacuípe. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Notícias. Seja sempre bem-vindo à nossa emissora. Em outras oportunidades estaremos recebendo maiores informações da sua pessoa em relação ao Esporte Clube Jacuipense. Meu caro Mário Luiz, uma boa tarde. Tina Oliveira, uma boa tarde. J. Júnior, Dr. Felipe, uma boa tarde. Nosso muito obrigado. E aos ouvintes da Rádio 104 Gazeta. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário trazendo outras informações em relação ao nosso município, Bahia, Brasil e mundo. Eu que agradeço o J. Fernando, a Tina, Mário Luiz, a J. Júnior, que não está mais aqui. Dizer que continuamos aí esperançosos e torcendo pelo sucesso da administração atual. Não vamos aqui ficar desejando mal para ninguém, muito menos todos nós, é ruim para todo mundo. O sucesso da administração dela é o sucesso do município. Eu acho que a gente tem que estar apenas cobrando aquilo que efetivamente a gente acha que deve ser feito, né? E que dê condições efetivamente para o Esporte Clube Jacuipense. Só pontuar uma situação aqui, na hora que Tina estava comentando, com relação à situação do parentesco comigo, entre eu e Lauro Falcão, o ex-prefeito, dizer que meu compromisso com ele nessa parte do esporte, eu nunca tive maiores compromissos, digamos, compromissos políticos com ele, em detrimento. Falta. Ficou. E muitas vezes ele ficou em falta. E eu dizia, se você não reformar o estádio, eu vou jogar em Coité. E aí ele teve que se rebolar e teve que realmente reformar o estádio para dar condições do Jacuipense jogar aqui a segunda divisão. Colocou em condições de jogar a segunda divisão e em condições de jogar a Copa Governador do Estado. Infelizmente não tinha tempo de reformar no que a Federação Baiana precisava para a primeira divisão. Mas dizer que eu torço muito para que o Jacuipense venha, volte para Riachão de Jacuípe, porque a gente não precise sair daqui para ir talvez como os empresários. Isso seria terrível para a gente. O povo de por uma Riachão questão não vai mesmo deixar, comercial. o poder público não vai deixar, o PT não vai deixar. Atenção, doutor Francisco, vice-prefeito desse município eleito pelo PT. Vamos buscar as forças do governo federal, do governo estadual, para isso não acontecer. Vamos lá, vamos agradecer a vocês, agradecer a todos os ouvintes, aqueles que fizeram perguntas e continuar na expectativa de que essa reforma saia o mais rápido possível, para a gente poder estar jogando aqui a Copa Governador do Estado em setembro. Ok. Comunicando Mário Luiz. Ok, agradecemos a participação, sem dúvida nenhuma, fantástica do Dr. Felipe. Tenho certeza que nós tivemos a oportunidade de deixarmos bem claro a verdadeira situação do Esporte Clube Jacuipense. E outra, Dr. Felipe, tenha certeza, a partir desse momento, esse programa se compromete para que a gente levante uma campanha, para que os comerciantes, para que a própria população ajude o Esporte Jacuipense. O sócio torcedor, e vamos levantar a campanha, é o seguinte, eu vou dar uma sugestão para o senhor, que é jovem, inteligente e dinâmico. Podemos levantar aqui agora a construção de um clube social para o Esporte Clube Jacuipense. Vão me perguntar, de onde vai vir o dinheiro? Do povo. O torcedor de carteirinha, eu já tive a oportunidade de presenciar aqui no treino da Jacuipense pessoas abnegadas levar dúzias de ovos, levar o pão, ajudar a equipe. Então vamos criar um projeto, doutor Felipe, forte de marketing, com apoio
de 3 emissoras que nós temos hoje no nosso município, 3 emissoras de rádio, que a bandeira vai ser iniciada aqui, mas eu creio que os outros companheiros de rádio também levantam essa bandeira. A partir de hoje nós vamos mobilizar não só o poder público a nível de Bahia, mas também iremos mobilizar e cobrar do jacuipense que verdadeiramente ama essa terra, para que a gente levante essa bandeira e possa transformar o Esporte Clube Jacuipense na potência que deve ser. Já que você puxou essa situação do Clube Social, eu te falar que tem uma empresa que fez contato com a gente interessada em movimentar o CT do Jacuipense, criar um clube social mesmo, com piscina, com área de evento, com tudo. Em troca ele faria o quê? Em troca ele daria um campo gramado para a gente treinar. Ele faria a reforma do campo do CT, gramaria, faria toda a estrutura de um clube social e passaria a administrar esse clube social durante um período, durante, se eu não me engano, 15, 20 anos, é a ideia dele, mas faria um campo para a gente poder, porque o custo de um campo desse, se você for colocar na ponta do lápis, gira em torno de uns R$200 mil. Você colocar uma grama, para você fazer toda a parte de drenagem, fazer tudo que tem que ser feito, né? A parte de alambrado, com arquibancada, uma arquibancada pequena para acomodar jogos de categoria de base. Eles estão interessados em fazer isso, em troca de eles também fazerem a parte do clube social, administrar o clube durante 20 anos, esse clube social, administrar o clube social, né? O torcedor teria direito a pagar uma mensalidade e utilizaria a estrutura ali com área para evento, tudo mais, até porque ele já visualizou a situação de dificuldade que se tem no município de fazer evento. Aqui a ABB hoje já não pode fazer, o Mandacaru tem também suas limitações, né? E hoje falta uma área de evento e ali está um pouco mais afastado, com área para estacionamento e tudo mais. Então é exatamente isso, não é sonho, é possível. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Desejamos sucesso ao Esporte Clube Jacuipense. J. Fernando fica aqui dando pressa a gente, mas antes a gente quer agradecer a audiência de Eliette lá no quiosque. Mandar um abraço para Maria no Ranchinho, que nos ligou agora, falando que essa questão da seca, do São João, da vergonha do Jacuipense ter que ir jogar fora precisa ser repensada. Ela que participou, não podemos colocá-la no ar, mas o ouvinte aqui sempre vai mandar, nós estaremos dando o recado. Dizer que Antônio de Cula veio aqui avisar que o aniversário dele não é hoje não, gente. É dia 1º de abril. Então, um abraço para todos, muito obrigado. Edilene, Eliette, Goi, muito obrigada, Goi. Ilusão manda um abraço. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Amanhã teremos a ex-secretária de Saúde, Núbia Leite Rios, que irá nos responder como foi o processo de transição com a nova gestão, como foi que ela entregou a saúde. Iremos falar de SAMU, iremos falar de UPA. Então amanhã estamos aí cheios de assuntos quentes, de interesse do povo acima de qualquer coisa. Boa tarde. É incrível como o programa bom, o tempo passa rápido, a gente não sente o tempo passando. Eu vou aqui agradecer rapidinho os apoios culturais, aqui Peças, bairro da Bela Vista, Autoposto Vila Rica, Mercadinho Mara na Bela Vista, Planificadora Hiperpão, Bar Dose Dupla, Taberrios, credenciada Coelba, Frigorífico de Cid do Carneiro. E queira aqui, J. Fernando, abraçar o meu amigo Antônio Fortunato, no bairro da Santa Mônica, e Raimundo, nosso amigo Raimundo, que ontem nós estivemos lá tomando aquele cafezinho e hoje iremos retornar lá porque temos assuntos interessantes a tratarmos sobre o bairro da Santa Mônica. Inclusive, tem informações que será realizada a reunião com a atual prefeita no próximo dia 14 e nós com certeza estaremos aqui trazendo algumas reivindicações dos moradores do bairro da Santa Mônica. Por aqui, um forte abraço a todos, obrigado meu bom Deus por mais um dia de trabalho, sucesso total e final de papo. Final de mais uma edição do Gazeta Notícias. Até o nosso próximo programa.